Pronto. Agora eles perguntaram se a gente quer continuar com uma aula gravada. Legal, né? Estão sendo respeitosos dos interesses alheios. Tá Quem certo. faz a oração, gente? E essa tarja branca aqui que eu faço no meu computador? Clica em continuar, deve ter sido que apareceu para mim. Ah, tá. Ok. Quem faz a oração, gente? Vou fazer. Que a paz de Jesus esteja conosco, que os bons espíritos possam vir até nós, nos intuir, nos iluminar, nos abençoar, estar conosco participando desta reunião que só nos traz benefícios, só nos traz nas reflexões de Jesus, seja ela por André Luiz ou por Kardec. Gratidão, Senhor, por esta oportunidade, que ela nos seja bendita para todo sempre, que nós consigamos nesta tarde, mesmo que por alguns instantes, que nós possamos colocar as nossas mentes para trabalhar, para nos colocar nas situações, refletir e mudar os nossos maus caminhos. Obrigada, Pai, pelo dom da vida. Obrigada, Senhor Jesus, por poder estar aqui. Obrigada também por tudo que o Senhor tem nos colocado, seja ele por bem ou por mal, que nós possamos refletir das duas formas, seja na alegria ou na tristeza. Esteja conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, nos amparando e nos intuindo, e que seja para Ti, Senhor, a nossa vida, que assim seja. Maravilha, vamos lá, gente. Nós estamos aí no capítulo 5, né? 5. Sim. Almas enfermiças. Aqui Isso. na minha edição, né, o livro aqui da edição que eu tenho, é a página 69. Nós vamos começar com o parágrafo que fala assim: achávamos-nos diante de um homicida. Isso. Achávamos-nos diante de um homicida. Falem Isso. as outras edições aí, as outras páginas, para que todos possam encontrar mais rapidamente. O meu é 67. 67. Eu e a Marta somos a mesma edição, 67. Todo mundo achou, então, aí? Afrânio? Tudo bem, Afrânio? Achou aí, Afrânio? Angelita achou? Ana falou que sim. Angelita também. Acho que todo mundo, então, né? Beleza, então vamos lá. O que a gente... Vamos falar bem rapidamente o que a gente está vendo aqui nesse capítulo. Eles estão saindo por detrás, para o lado de fora da mansão. Ali, desde que a mansão foi formada, foi construída, começou a aglomerar um pessoal que, pela revolta em que eles se encontram, pela afinidade muito forte ao mal, eles ainda não estão aptos a receber auxílio. Mas, como aquele aglomerado foi crescendo, digamos assim, mas eles também não ficam a Deus dará. Se eles não podem entrar na mansão, porque seria improdutivo o serviço dentro dela realizado, eles recebem alguma coisa do lado de fora que os capacite a entrada na mansão, certo? E quem os atende são pessoas que foram atendidas na mansão e que moram do lado de fora, né? E que trabalham para a mansão, digamos, desanuviando o seu próprio futuro, porque a reencarnação deles, até a própria reencarnação futura, será mais aliviada em função dos serviços que eles realizam, né? Conforme o esforço que a pessoa faz, vejam, aí não importa se está encarnado ou desencarnado, conforme o esforço que se faz, você atrai a atenção
de espíritos interessados em fazer com que você mais progrida e, naturalmente, que outros também progridam. Então, eles entram na casa de Orsil e tem lá 3 pessoas. Naquele momento, tem 3 pessoas, né? Um deles foi aquele comprometido muito com a questão financeira, muito avarento. Passou 25 anos numa luta familiar para angariar uma riqueza que não foi fruto do próprio suor. Vieram dos avós. E quando ele recebeu o quinhão que tanto desejou, provavelmente num atrito judicial com a família, ele morreu. Ele morreu e deixou tudo aos filhos. Mas o que ele ensinou aos filhos durante esses 25 anos ou mais? A serem como ele, avarentos. Então, eles, mentalmente, mesmo após o pai falecido, destratavam o pai e envenenaram a tal ponto a madrasta, que lhes tratou muito bem, porque eles não queriam dividir nem com aquela que foi a mãe dele, e ela acabou internada no hospital. E o pai está com aquele pensamento fixo, desencarnado com aquele pensamento fixo, que parece fogo e artifício, que vai e que vem, que vai e que vem, né? E agora, nós estamos diante do segundo caso, que é alguém que matou, não é isso? Então, vamos lá. Achávamos-nos diante de um homicida, preso a constrangedores quadros mentais, que o encerravam, que o trancafiavam em punitivas recordações. Totalmente o enunciado do final do capítulo 4, né? Que nós vamos viver dentro de nós mesmos, dos nossos próprios pensamentos, né? Às vezes, com os pensamentos de outros, digamos assim, unidos ao nosso, trazendo aqueles quadros mentais próprios, majorados pelas dificuldades alheias, a ponto de nós vivermos dentro de nós mesmos, numa espécie de alucinação, sem perceber o mundo externo. Então, obnubilando os próprios sentidos, obstruindo os próprios sentidos. E esse capítulo aqui veio para exemplificar justamente o final do 4. E esse é o problema de todo mundo. E esse é o problema de todo mundo que está naquela região inferior e também que está encarnado. Porque, antes de tudo, a gente vive a vida mental. Então, ele está lá. Recordações constrangedoras, punitivas. E ele está encerrado, está preso nisso. Notava-se-lhe a intraduzível angústia. Então, vejam aí, o grau de angústia muito significativo, não dá nem para traduzir o grau de angústia dele, entre o arrependimento e o remorso. Quer dizer, uma espécie de tristeza, que é o arrependimento, conforme diz Paulo na carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9, ele vai dizer que o arrependimento é uma espécie de tristeza vinculada a assuntos terrenos que não produz o progresso. E o arrependimento não. É, ao contrário, uma tristeza que nos leva, na palavra de Paulo, à salvação. Né? Pelo erro cometido, com o arrependimento você se eleva. Agora, com remorso, não. Então, ele está lá, começando talvez a se arrepender, mas ainda vinculado ao remorso. A leve chamado de Silas despertou como fera. A leve, suave chamado de Silas despertou como fera roubada a quietação do sono. Instintivamente, olha só que coisa, instintivamente precipitou-se sobre nós num salto espetaculoso que a enxovia, né? Que a prisão, que a parte... Aqui tem uma nota da editora sobre o que significa enxovia. Parte terra ou subterrânea das prisões, úmida e escura, que
outrora abrigava os presos por crimes graves de alto perigo, de alta periculosidade. Então, foi aquilo que a gente até inferiu da casa do Orzil, né? Porque lá atrás André Luiz falou assim que eles caminharam, parece que caminharam. Antes não estava ouvindo nenhum barulho e quando deram alguns passos começaram a ouvir um barulho ensurdecedor e um cheiro extremamente desagradável. Ou tem uma porta que corta tudo isso ali, na casa de Orzil, ou realmente é uma parte subterrânea, que tem essas celas de tratamento, mas a pessoa não pode sair, senão é pior para ela própria. Então, esse aí é o Corsino. Não, esse não é o Corsino, né? O Corsino é o último. Esse aí é o... Como que é? Ainda não falou o nome dele, né? É o Silas. Não estou lembrado aqui do nome dele. Vamos seguir. O importante não é o nome dele, né? É o que ele está vivendo ali, para que a gente não erre de algo semelhante a ele, para não vir a parar nas mesmas condições. Ou sabendo que se alguma das pessoas que são próximas a nós cometeu esse erro, ou erros assemelhados, nós já sabemos qual é a natureza do trabalho a que podemos ser chamados a realizar. Então, vamos lá. Então, ele deu um salto espetaculoso de forma instintiva, precipitando-se para cima dos três com um leve chamamento de Silas. Não há... começou a gritar, né? E bramiu, então ele está rugindo de raiva. Não há testemunhas! Não há testemunhas! Não fui eu quem atropelou o infeliz. Então, você vê que ele já se entregou, né? Porque o Silas não falou nada. E ele próprio está dizendo, né? Realmente preso. Sabe lá quando que cometeu esse homicídio, né? Não foi eu quem atropelou o infeliz. Não obstante o odiasse com razão. Que pretende de mim? Denunciar-me? Covardes. Espreitavam, então, a rua morta? Não respondemos. Silas, após fitá-lo compadecido, falou: deixemo-lo. Está completamente enleado, completamente enredado, entrelaçado às recordações do crime que cometeu. Completamente. Crendo continuar, depois da morte, a escarnecer da justiça, a zombar da justiça. Ora, então se vê que ele não foi punido, né? Que durante a encarnação, ele que atropelou alguém, naturalmente com raiva dessa pessoa, né? Então deve ser alguém que se vinculou no seu círculo familiar ou no seu círculo de trabalho, e ele matou propositadamente essa pessoa, mas não foi punido, não. Voltou. Hilário? Hã? Desculpa, Alguém ia falar alguma caiu, coisa? Caiu a minha... Internet? Eu não ouvi a Daisy. Caiu a minha conexão e eu não ouvi um pedaço e ela voltou sozinha de novo. Mas tá bom, pode seguir. Tá, a gente só lembra aqui rapidinho. Essa é a segunda pessoa que eles foram ver, né? E o que aconteceu? A leve chamado de Silas deu um salto espetaculoso em direção à grade e começou a falar do crime que ele havia cometido, perguntando se eles eram testemunhas, né? Mas ele diz que não foi ele que praticou o crime. Aí Silas está dizendo que, não vai adiantar qualquer coisa que a gente faça nesse momento para ele. Vamos deixá-lo, porque não vai adiantar. Nem mesmo uma oração que a gente faça aqui vai ajudar. Vamos deixá-lo. Ele está completamente enredado no crime cometido, né? Aí Hilário, estupefato, interviu ponderando. Naquele doente que vimos cercado pela figura de 3 mancebos, as lembranças que ele tinha dos filhos, né?
E neste companheiro que contempla uma cena de morte, aí reticências. Como sempre, né? Eles não precisam terminar a pergunta, porque os espíritos com grau de superioridade já captam todo o pensamento deles. Então, você vê, a frase deles muitas vezes são reticenciosas, de Hilário e de André Luiz, não precisa acabar. Nosso amigo apreendeu-lhe o pensamento e completou-lhe a anotação, asseverando: vimos dois irmãos infelizes vivendo entre as imagens mantidas por eles mesmos, por meio da força mental com que as alimentam. Ora, basta ver aí, a gente próprio não cai numa situação algumas vezes assemelhada a essa por alguns períodos, em que nós, tendo deslizado no erro, vem aquelas ideias do erro cometido que nos afligem. Sim? Ora, é a mesma coisa aqui. Eles estão alimentando essas ideias, né? Vivendo nessas imagens que eles próprios criaram, dos erros que cometeram. E esse segundo está em tal posição que não é a hora de fazer nada, não vai adiantar nada. Nesse instante, alcançávamos o terceiro cubículo, em que um homem feridento esvurmava. Aí tem lá uma nota de rodapé na minha edição aqui. Esvurmar, espremer pus de algo. Não sei se de vocês têm as notas aí de rodapé. Então, um homem feridento estava espremendo as feias chagas, usando as próprias unhas. Esse é o Corsino. A atmosfera francamente pestilencial, esse é aquele que também lembra do corpo em estado de putrefação, né, dentro da cova, e, por consequência, ele próprio, o perispírito, reflete o estado do próprio corpo físico em decomposição. Beleza? Então, ele está lá, nesse estado aí. A atmosfera francamente pestilencial exigia alguma disciplina contra a eclosão de nossas náuseas, certo? Enorme. Não, enorme. Ô, João, Enorme disciplina. Oi. certamente o corpo dele já estava totalmente, como que eu vou dizer, desfeito, e ele só no pensamento aqui acalentava, né? Sim. Recordando, então você vê, foi um espírito que, digamos, não teve nenhuma luminosidade, não conheceu o lado espiritual da coisa e não tem o conhecimento de que, olha, o corpo morreu, vai! Não. Ele ficou ali junto ao corpo, em espírito junto ao corpo, vinculado ainda, como diz Kardec no Livro dos Espíritos, né? Sem se desligar do corpo, talvez por meses ou anos, sentindo a própria decomposição do corpo. E aquilo, O João, no desencarne, as pessoas não têm um amparo, auxílio da espiritualidade para desligar o espírito? Tem uma equipe espiritual que trabalha no cemitério, mas também depende, como falou o próprio capítulo 3 aqui, que a pessoa tenha uma capacidade de receber o amparo. Porque lembra que Antônio Olímpio, desse livro, que aquele que matou os irmãos, não foi capaz de receber o auxílio que essa equipe espiritual que trabalhava no cemitério lhe ofertava. Lembra do livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna?
Quando André Luiz vai no desencarne de Dimas, em que ele não pode ser cortado o cordão prateado que separa o espírito do corpo, ele tem que ficar mais de um dia vinculado para que fluidos físicos saiam do seu espírito e que fluidos espirituais vão para o espírito. Ora, então a densidade do perispírito está meio assemelhada ao corpo físico. Então, digamos, apesar dele ser bondoso, dele ter feito bem, ele foi meio atabalhoado, ele não se iluminou. As características perispirituais não se iluminaram a ponto de ser como outros espíritos no próprio livro Obreiros da Vida Eterna, que não. Agora eu sou luz, eu mesmo vou me desligar desse corpo físico. Não. Ele teve que ter um período e não podia ser cortado antes, para que naturalmente esses fluidos se separassem. Beleza. Foi levado para o cemitério. Lá no cemitério, André Luiz viu uma mulher que estava no túmulo. E aí ela queria se separar do corpo, mas André Luiz, ora, mas ela vai ficar aqui? A Deus dará em cima desse monte de terra? Não está Deus dará. Nós estamos cuidando dela, disse a equipe espiritual. E se você cortar isso, vai ser pior para ela e para os parentes, porque ela vai atormentá-lo. E um outro senhor lá pensando como estava aqui, exatamente a questão desse primeiro companheiro aqui que só pensa no dinheiro. Então você vê que os livros vão se vinculando. Esse estado aqui é pior do que aquele que está na beira lá do túmulo também. E André Luiz, então vamos fazer uma oração por ele, ele só está pensando em dinheiro, não vai adiantar a sua oração. Disse a equipe espiritual, não vai adiantar a sua oração. Não vai adiantar, não vai combinar. É como você que quer fazer um vapor de água, um gás, fazer efeito, digamos aqui, num objeto físico. Não vai combinar. Não. Como você está querendo, por processos químicos, combinar um gás com um pedaço de aço? Que químico é você? Você está perdendo tempo. E é o caso do Antônio Olímpio. O Antônio Olímpio ficou muito tempo, provavelmente, no cemitério, incapacitado de receber o auxílio espiritual. Então, esse aqui também. Né? Aqui o Corsino também. Aí, então, vamos lá. Chegaram perto dele, eles tiveram que ter uma enorme disciplina para não vomitar ali. O André Luiz, olha só, que está escrevendo aqui agora o livro Ação e Reação. Vê o quanto ele progrediu do livro Nosso Lar, saindo da região umbralina. E ele próprio está dizendo, olha, meu Deus, eu tive que fazer uma enorme disciplina para eu não vomitar aqui. Eu e o Hilário. Assinalando-nos a presença, avançou para nós, clamando amargamente. Então, se o primeiro começou um tanto sofrido, mas depois mostrou toda a revolta dele com os filhos, né? E diante de uma palavra caridosa de Silas pedindo perdão, ele virou uma fera. Virou uma fera. E o segundo já virou uma fera desde o começo, bastando a presença deles ali. Não começou nem com algum sentimento, não. Ele está completamente enredado ao crime cometido, não vai adiantar nada, vamos para o outro. E no primeiro ele fez uma oração, que despertou, e o cara saiu do estado mental. No segundo não fez nada. E nesse aqui ele veio, ó, clamando amargamente. Talvez dos três esse esteja mais próximo de uma mudança. Mas também, como ele não entrou na mansão, também carrega ainda, provavelmente, alguma revolta, né? Compadecei-vos de mim. Sois médicos. Sois médicos. Então, o primeiro acharam, vocês são juízes. O segundo, vocês são testemunhas. E esse aí, vocês são médicos.
Quer dizer, todos os personagens do drama central do erro cometido, dos quais eles não se livram aí nem em 100 anos. Compadecei-vos de mim, sois médicos. Atendei-me, por amor de Deus, falou em Deus. Vede-me os detritos em que me apoio. Voltei-me de imediato, quando ele falou isso, ele deve ter gesticulado, mostrou o chão, voltei-me de imediato para o chão, seguindo-lhe os gestos, e notei efetivamente que o mísero se movimentava num montão de sujeira, coberto por filetes de sangue podre. Somente depois de ampla atenção, então vê a coisa, somente depois de ampla atenção, então mesmo André Luiz, que escreve pelo Chico Xavier, e já está escrevendo aí, que livro é esse aqui? Nem sei da série. Depois vocês veem aí. Somente depois de ampla atenção, averiguei que o quadro repugnante era constituído pelas emanações mentais do companheiro infeliz sob nossos olhos. Percebem bem a coisa? Esse é o 9º livro, João. 9º livro. É. Então, ainda depois de tanta dedicação de André Luiz para trazer tanta claridade para nós, ele fez uma ampla atenção. Mas vem cá, é ele que está emanando isso. Agora eu estou vendo, depois de quantos minutos? Percebe a coisa? Aí você pega, digamos assim, vamos fazer uma ligação entre alguns livros. Pega algum santo do passado. Pega, como a gente está estudando o livro Céu e o Inferno, pega a Teresa d'Ávila. Espírito evoluído? Evoluído, mas ela está encarnada. Leva ela num lugar desse aqui. Ela ia ter essa atenção de André Luiz, de verificar que eram emanações mentais dele. Não ia ter. Não ia ter. Percebe? Então, quando ela é levada numa região inferior, ela vai dar a visão do que ela vê conforme realmente a coisa está acontecendo, mas, porém, conforme o seu conteúdo mental. E no século XVI, XVII, digamos, qual é o conteúdo que tem na Terra relativo a isso? Não tem esse conhecimento. Então, ela não ia perceber isso. Percebe? Porque Kardec diz, olha, esse pessoal diz que viu o inferno, mas como assim viu coisa que não existe? Então, vamos lá. Então, doutores, continuou ele em tom de súplica. Então, está pedindo, falou em Deus, tem um tom de súplica. Há quem diga que roubei dos outros a fim de satisfazer os meus vícios no alcoice, né, na casa de prostituição que eu frequentava. Pronto, então ele mesmo já relatou qual era o vício dele. Ele roubava na rua para pagar as prostitutas, para manter, né, satisfeitos os desejos sexuais, e ele próprio morava no prostíbulo. Mas é mentira, é mentira. Juro-vos que morava no bordel por espírito de caridade. As mulheres desditosas requeriam defesa. Auxiliei-as quanto pude. Ainda assim, adquiri junto delas a enfermidade que aniquilou o corpo físico e que ainda me empesta, que ainda me infecta, que ainda me contamina a respiração, convertendo-se aqui em meu próprio hálito. Socorrei-me por quem sois. Socorrei-me por quem sois. Então, esse está em súplica, né? Talvez dos três é o que está mais próximo de uma mudança. Mas vejam bem aqui, ó. A repetição dos rogos, quer dizer, ele está pedindo, socorrei-me, socorrei-me. Aí ele está vendo que não está sendo atendido, pelo menos é assim que ele se vê, né? Socorrei-me.
socorrer! Aí o quarto grito já é uma ordem, entendeu? Então, aí, o quarto, quinto, sexto grito já é uma exigência. A repetição dos rogos, contudo, derramava-se em tom imperativo, como se as palavras humildes do petitório fossem apenas o disfarce de uma ordem tiranizante. O assistente convidou-nos à retirada e explicou. É um antigo e inveterado gozador que despendeu em prazeres inúteis largos recursos que não eram seus, que não lhe pertenciam. Então vejam aí quais foram os problemas levantados. O primeiro, dinheiro. O segundo, raiva a ponto de cometer um homicídio. E o terceiro, sexo. Por muito tempo ainda, então vejo aí, né? Talvez a minha suposição de que ele estivesse melhor seja inverídica. Porque André Luiz diz que era uma ordem tiranizante. E olha o que diz Sila agora. Por muito tempo ainda, a mente dele oscilará entre a irritação e o desencanto, nutrindo o ambiente horrível de que se faz o fulcro, o centro desequilibrado. De regresso ao Tugúrio de Orzil, a habitação rústica, a casa rústica. Então, vejam, de regresso, mas eles não estavam na casa dele. Então, provavelmente, realmente é algo subterrâneo, é uma inferência, nós não estamos fazendo afirmações positivas, né? Mas olha a palavra que ele usa, de regresso. De regresso ao Tugúrio de Orzil, perguntei sem preâmbulos. Ou é o fundo da casa, né? Tipo lá no quintal é que eles têm essas celas. Nossos irmãos doentes, desse modo, estarão segregados até que se renovem? Né? Aí foi André Luiz. Eles vão ficar assim, digamos, aí presos nessas celas, segregados, até que eles se modifiquem? Sim, perfeitamente, aclarou Silas, bondoso. E é melhor estar preso que estar solto nesse ambiente aí, sim? Lembra que Paulo foi o prisioneiro do Cristo? É porque se ele tivesse solto, ele ia morrer. Os judeus iam matá-lo. Essa que é a verdade. Já tinham mandado pessoas de Jerusalém a Éfeso para eliminá-lo. Ele ficou 2 anos preso em Cesareia, 2 anos preso em Roma. Não por ele, mas por todos nós, né? Pela missão que ele ainda não tinha acabado. Ele tinha que chegar a Nero, porque lembra da importância dos reis, dos imperadores? Está descrito no que a gente está estudando a respeito do céu e inferno. Porque o contexto social de um povo depende da vida do imperador. Se o imperador é muito severo e falta tudo aos outros, eles vão digladiar entre si, porque está faltando coisas. Então, às vezes, o crime cometido pelos habitantes de um determinado reino pode ser imputado aos reis. Ora, e também, se o rei melhora nisso, todos melhoram, não assumindo responsabilidades de erros graves. Então, Paulo tem que chegar a Nero e falar cara a cara, mas não vai tirar a liberdade de ação de Nero. Mas vai falar cara a cara, olha, isso é certo, isso é errado. Então, vamos lá. Então, eles vão ficar segregados a bem deles até que se renovem. Sim, vão. E que devem fazer para atingir a melhora necessária? Indagou Hilário com insofreável assombro. Então, Hilário disse assim, o Hilário está sempre assombrado. E assim, a gente já está mais parecido com Hilário. Nosso amigo sorriu e obtemperou. O problema, portanto, o nosso problema,
também é de natureza mental. Modifiquem as próprias ideias e modificar-se-ão. Percebe? Orsino. Sente aqui, vamos ler o Evangelho. Que lê o Evangelho? Sente aqui, vamos ler o Evangelho. Aí vai que ele começa a ler o Evangelho. Pronto, sumiu aquele estado pútrido. Sim, sumiu. É fácil? É fácil você arrancar uma pessoa do seu estado de raiva quando ele sofreu uma traição, fez isso, fez aquilo, quando você... apegado ao dinheiro, você... não é, né? Mas o problema é, modificou a cabeça, modificou o perispírito, modificou o estado. Entregou-se a ligeira pausa, mostrou novo brilho no olhar percussiente e acentuou com segurança. Então, vê que ele foi buscar inspiração para continuar aqui, né? A resposta que ele continuará dando aqui deu brilho no olhar dele mesmo, semblante-se. Então, está sendo auxiliado por espíritos que nem está vendo. Isso, porém, não é tão fácil. A modificação mental não é tão fácil. Consagram-se vocês presentemente a estudos especiais dos princípios de causa e efeito. Então, foi logo na finalidade. Vocês estão aqui com a finalidade de estudar para ensinar os princípios de causa e efeito. Fiquem, pois, sabendo que nossas criações mentais preponderam fatalmente em nossa vida. Lembra daquela mulher que expulsou a mãe de casa e depois ficou 20 anos praticando a caridade em função desse erro cometido? Mesmo assim, não apagou as imagens, né, da mãe saindo de casa e se martirizava duramente por causa disso. Então, fiquemos sabendo nós que as nossas criações mentais preponderam de forma fatal em nossa vida. Libertam-nos. Essas criações mentais nos dão liberdade quando elas estão enraizadas no bem que sintetiza as leis divinas. E encarceram-nos essas criações mentais nossas, quando se firmam no mal, que se expressa na delinquência responsável, enleando-nos, por essa razão, ao visco, a uma substância pegajosa e sutil da culpa. Afirma a velha máxima, o velho aforismo popular que o criminoso volta ao local do crime. Mas é mais do que isso. Isso é uma visão parcial da máxima popular. Porque daqui, desencarnado, nós podemos asseverar que, mesmo desfrutando a possibilidade de ausentar-se da paisagem do crime, quer dizer, você está em outro país, você está em outro local, está em outro lugar, muito distante daquele em que o crime foi cometido, o pensamento criminoso está preso ao ambiente e à própria substância da falta cometida. Então, estou muito distante, já se passaram tantos anos do erro que eu cometi, mas o pensamento volta ao local do erro, ao ambiente. E ainda vem com substâncias deletérias da falta cometida. Então, o perispírito também fica num estado adoentado, porque a própria substância é deletéria. Beleza? Por isso que a reencarnação... É como uma tatuagem, né, no perispírito.
É, Fica exato. ali. Aí a gente tem que trabalhar muito no bem para ir apagando, né? Para ir apagando isso, trabalhando muito no bem para esquecer mesmo, esquecer de vez. E reparando a nossa perplexidade, por isso que em alguns casos só a reencarnação para dar jeito. Uma bênção infinita a reencarnação. A gente não sabe o valor dela. E reparando em nossa perplexidade, todos ficaram, André Luiz, com esse conhecimento perplexo, acrescentou. Recordemos ainda que o pensamento, atuando a feição de onda, então uma onda energética, o pensamento. Uma onda energética. Eu estou aqui na minha casa, mas vou lá no local em que eu cometi algum delito e o pensamento volta para mim, é meu, volta para mim com substâncias deletérias daquele ambiente, ficou preso ali. Me prendendo também. Recordemos ainda que o pensamento, como uma onda energética, uma onda de luz, uma onda de rádio, uma onda de TV, com velocidade muito superior à da luz. E lembremos-nos de que toda mente é dínamo gerador de força criativa, né? Então, todo mundo está pensando aí constantemente. Ora, sabendo que o bem é expansão da luz e que o mal é condensação da sombra, quando nos transviamos na crueldade para com os outros, nossos pensamentos, ondas de energia sutil, de passagem, a nossa onda mental, de passagem pelos lugares, pelas criaturas, pelas situações, pelas coisas que nos afetam a memória, agem e reagem os pensamentos sobre si mesmos num circuito fechado e trazendo-nos assim de volta às sensações desagradáveis, aurida ao contato de nossas obras infelizes. Estudamos. Olha que legal isso, hein? Então, o pensamento nosso, né, se transviado por alguma espécie de erro, ele atinge lugares, pessoas, coisas, vem afetar a nossa memória, agindo. João, está sem som. E vai se refletir num perispírito adoentado, certo? Que vai se refletir num perispírito adoentado. Aí aqui, estudamos 3 tipos de almas que deixaram na existência última somente quadros tristes e lamentáveis. Então, o problema deles também está nesse somente aqui. Deixaram somente quadros tristes e lamentáveis, nos quais não dispõem de atenuantes que lhes empalideçam as faltas indiscutíveis. Os filhos do nosso amigo, que sofre a fixação mental de usura, não receberam dele, o pai, quaisquer recursos de educação dignificante. Ora, então não educou os filhos. Está ali enleado aos filhos, que os habilitem a ajudá-lo. Então, os filhos próprios não conseguem ajudar o pai, mesmo o pai estando desencarnado. Eles não fazem oração pelo pai, não têm boas recordações. Quando visitados os filhos pelas ondas do pensamento paternal, que voltam ao próprio pai, que voltam ao centro da origem, carregada pelos princípios mentais de ódio e egoísmo dos jovens litigantes, dos jovens em luta, dos jovens litigiosos, né? Então, o pensamento do pai vai aos filhos e volta, o pensamento é dele próprio, com energias de ódio e de egoísmo dos filhos. Então, fica mais aflito ainda. Esse foi o primeiro caso.
O outro caso, nosso irmão que padece a fixação do remorso, então ele está só entristecido por ter cometido o crime, mas como está com remorso, isso não gera progresso para ele, não é arrependimento. Não tendo expiado nos cárceres da justiça o crime que perpetrou por vontade própria deliberadamente, ele recolhe de volta, de retorno, as ondas de pensamento que emite, sem qualquer auxílio que lhe amenize o arrependimento doloroso. Ora, vamos perguntar. Vamos perguntar. Cadê o que morreu? Não está vindo o pensamento de ódio do que morreu. Cadê o pensamento dos parentes do morto? Dos irmãos, da mãe, do pai? Não está vindo. Não está enleado. Mas provavelmente ele é dessa família aí. Ele é dessa família. Não sabe ele, mas nós espíritas sabemos. Matou alguém. Está com ódio de alguém. Tô. Você naturalmente vai trazer essa pessoa para dentro da sua família, do seu círculo familiar, para trabalhar isso aí. Ora, e naturalmente, muitas vezes essa pessoa já está. Aquela pessoa de que nós queremos distanciar, no fundo ela já está, ó, faz tempo, de séculos e séculos passados aqui. Mas esse aqui, ó, o pensamento do que morreu ou dos seus parentes que o amavam não está gerando uma carga de ódio e egoísmo como dos próprios filhos daquele homem da usura. Talvez já tenham sublimado. Ou melhorado, num estado melhor. E o nosso companheiro que se detém no vício? Reabsorve, então ele se mantém no vício, recorda das sensações sexuais. Então ele se mantém neste vício. E talvez ainda tenha prazer, né? Ele não quer se afastar desses pensamentos sexuais. Ele quer se deter neles. É diferente de alguém que essas recordações a pessoa quer se afastar. Não, ele quer se deter nisso. Reabsorve as ondas de seu próprio campo mental, acumuladas de fatores deprimentes que a elas se incorporam nos lugares por onde passam. Então ele vai com o pensamento dele vai lá no cemitério e recolhe elementos pútridos do cemitério. O pensamento dele vai lá no prostíbulo e ele recolhe de lá o pensamento fatores deprimentes e ele se mantém nesse vício aí. Restituídas a ele mesmo com multiplicados elementos de corrupção. Diante de nosso espanto, o assistente inquiriu: compreenderam? Como eles estão admirados. E esse é talvez um dos assuntos mais importantes para nós conhecermos, né? Porque nós vivemos, antes de tudo, a vida mental, e é disso que a gente tem que cuidar a todo instante, percebendo com relação ao futuro, a cada dia, o que é que nós estamos fazendo. Porque são essas sementes que nós estamos lançando no nosso próprio mundo mental. Para mim, esse foi um dos assuntos mais importantes, mais significativos a ser estudado. Tanto que o André Luiz ele está tão espantado, e o Hilário, então, que o assistente disse assim: vocês compreenderam? Pelo grau de espanto que eles estavam, sim, nós entendemos. Sob forte emoção, Hilário considerou. Então, está vendo aí, hein? Os passos que nós devemos dar, por quê?
A gente só está encarnado, mas isso tudo aqui está acontecendo. Aqui, lá. Atualmente, tem outra pessoa na casa de alguém assemelhada ao Orcinho pensando em dinheiro, com atritos familiares com relação à questão financeira. Tem gente vinculada a sexo, tem gente vinculada a homicídio, lá e cá. Tem. Isso aqui é da raça humana, atual ainda, no mundo de provas e expiações, que ainda não se regenerou. Aí o Hilário está espantado. Agora percebo com mais clareza o benefício concreto da oração. Sim, quando eu oro, fazendo bem a alguém ou a mim mesmo, eu saio de um estado em que a minha alma pode ter substâncias deletérias. Agora eu percebo o benefício concreto da piedade. Sim, quando temos sentimentos de piedade, nós nos desvinculamos das consequências do ódio que envolve um grupo. Agora eu percebo o benefício concreto de ser simpático. De ser simpático. Sim, às vezes eu sou rancoroso, às vezes eu sou antipático. Está formando uma energia deletéria entre você e aquela pessoa. Sim, agora eu percebo a importância de ajudar. Porque eu próprio ajudando formo com aqueles outros um círculo de saúde entre nós, que na Terra deveríamos dispensar, até, sinceramente, até os que já faleceram. Ora, mas isso é regra geral, para quem morreu e para quem não morreu. Sim, sim, respondeu Silas Prestimoso. Aí Silas vai generalizar. Vai generalizar. Todos estamos ligados uns aos outros. Se ele pensou só nos parentes que morreram, Silas vai dar um ensino geral, que a gente já tinha até deduzido, né? Na carne ou fora dela, na carne e fora da carne. Achando-nos assim, livres ou prisioneiros. Quer dizer, você contribui como diz Joana de Ângeles, você contribui como uma luz que ela atinge o pântano lodoso sem se contaminar. Então você é livre. Você pode servir sem cair. Porque a liberdade está, antes de tudo, na sua saúde perispiritual, que reflete o seu estado mental. Então você é uma luz que atravessa uma garrafa cheia de sujeira, cheia de líquido escuro e imundo, mas você ajuda sem se contaminar. Então você é livre. Agora, se você também está meio sujo, você é prisioneiro no campo da experiência. Segundo tudo isso, liberdade ou prisão, segundo as nossas obras, por meio dos vínculos de nossa vida mental. Então, como é que você está lembrando de alguém aí? Está julgando? Está condenando? Está sendo antipático? Como está o nosso sentimento com relação a alguém, qualquer um que seja? É de simpatia? Não importa quem a pessoa seja. Não importa que ela seja uma pessoa mais errada da nossa família. Não importa. Mas eu mantenho por ela uma piedade. Ela é mais atrasada. Mantenho por ela uma piedade, uma compaixão. Ela ainda erra. Então eu sou livre e estou ajudando. Não, agora eu não tenho simpatia não. Pelo amor de Deus, esse meu parente, pelo amor de Deus. Então, você está enleado. Você está trancafiado com ele.
está numa prisão com ele. É uma prisão mental. Pela falta de simpatia, pela falta de compaixão, pela vontade de não ajudar. O bem é a luz que liberta. E o mal é a treva que aprisiona. Então, a falta de vontade de ajudar, a antipatia, o não perdão. Não vou nem fazer oração por essa pessoa. E tudo isso é o mal, treva que aprisiona. Reticências para eles refletirem. Não vou falar alguma coisa, mas só isso, grava aí para que a sua condução de todos os seus passos futuros tenham por base esse conhecimento. Aí vamos acrescentar alguma coisa, disse Sila, né? Estudando as leis do destino, é preciso ficar atento para semelhantes realidades. Realidades essas realidades incontestáveis. Não tem como driblar. Não tem como enganar essa realidade. E ela ainda é eterna. Então, ó, é preciso que a gente fique muito atento para essa realidade indiscutível e eterna. Lê em qualquer lugar. Calamo-nos. E como eles estão preocupados. Pelo amor de Deus. Então, nós estamos... Pelo amor de Deus, o que eu andei fazendo? Agora que eu recebo essa lâmpada de claridade que Silas nos deu. Meditando como seguir adiante. Né? Então, vejam lá, né? Mas, no passado, a gente já não fez coisa boa, então é bom que a gente não lembre. Mas se a gente descortinar o nosso passado, é como disse lá no começo do livro. A gente tem uma aspiração do céu e carrega fatos infernais de erros cometidos. Mas a reencarnação é a chance. Em razão disso, nosso regresso à mansão, depois de breve repouso, ainda ficou um pouco lá na casa de Orzil, foi consagrado à meditação. Eu tenho que meditar nesse assunto. Eu tenho que guardar esse assunto vivo comigo. Foi consagrado à meditação e ao silêncio acerca dessas preciosas lições, como não acha em nenhum lugar. Não acha em nenhum lugar. Os homens são cegos. Não tem encarnado que vai escrever esse assunto aqui. Não tem livro nenhum. E vai trazer uma mensagem tão esclarecedora para a correção dos nossos passos. André Luiz está dizendo... Eu também estou preocupado, hein? Também fico preocupada. Vou gravar essa lição no fundo da minha mente. A gente tem que fazer isso. Gravar essa lição a ponto dela ser uma luz continuadamente acesa. A gente não pode esquecer isso aqui, nem num diálogo com alguém. Isso que é a verdade. Beleza, gente? Lições preciosíssimas. Lições preciosíssimas. Isso aqui tem que ser meditado, a ponto da gente ter esse conhecimento com tanta facilidade como a gente escreve o nosso nome. Isso que é a verdade. Gente, não vou ficar com vocês na segunda aula.